A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteio para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios de livros? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja, dessa nossa igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou a 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei fazer agora uma oração para poder apresentar as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318-37300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, gratidão, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando para todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer agora mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG1318-37300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Escolha um número para você receber a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos agora ao sorteio. Né? Ímpar. Hoje de número ímpar 5, rebanho de número ímpar 5 e rebanho de número 6, par. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos.
Vamos agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Amém. Gratidão pela presença de todos. Capítulo de número 3 do livro de Joel. Capítulo de número 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas, do 1º ao 4º versículo. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, esse dom, e todas as regiões de Filistias. É isto vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Gratidão pela presença. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Já caiu 2 vezes. Livro de Abacuque. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do livro de Abacuque. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o Deus que dirá o que a resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 João, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos. Do 1º ao 4º versículo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar.
e de número 4, Pá. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios contém 21 versículos. Os pregadores responsáveis a Deus. Do 1º ao 4º versículo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos ministros de Deus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é de cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco e se dar de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arde a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 10 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 10 do livro de 2 Crônicas contém 19 versículos. Roboão causa separação entre as tribos, do 1º ao 4º versículo. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou ao Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo o Israel a Roboão, e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando e que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas. Oferta de número 31. Oferta de número 31. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependente da rede social que vocês estiverem nos acompanhando. Porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta 31. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano,
É necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberão do Senhor Jesus ou Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 elementos, ou que não é necessário ter eles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, a sua igreja deve ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem que essa proposta está disponível em nossos canais. Gratidão mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Gratidão pela presença de todos vocês. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome, Santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nessa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas, do 6º ao 9º versículo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos proteja, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. De número 2, par. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Daniel, 12 capítulos. Sorteio. Capítulo 2 do livro de Daniel. Capítulo 2 do livro de Daniel. Contém 49 versículos. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, do 1º ao 4º versículo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei que quais lhe foram os sonhos que vieram, e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação.
Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Sorteio de mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo de número 11 do livro de Romanos. Contém 32 versículos. O futuro de Israel, do 1º ao 4º versículo. Pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como está perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrancaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobrarão joelhos diante de Baal. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 19, par, e de número 20, ímpar. Gratidão pela presença. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízos de Deus são inevitáveis. Do 1º ao 4º versículo. Viu o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capiteis e estremecerão os umbrais, e faze tudo que pedaço sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. E se subirem no céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscarei-o, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem do fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e elas os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre elas para o mal e não para o bem. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Livro de Cantares, 8 capítulos. Vamos ao sorteio, o capítulo do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos. Que formosos são os teus passos dando de sandália, ó filha do príncipe. Os meninos dos teus quadris, os meneios dos teus quadris são como os colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falte bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de Mafim. Os seus olhos são piscina de Esbom, junto à porta de Bate-Radim. O teu nariz como a torre de Líbano, que olha para Damasco. Gratidão. Irei agora sortear novamente uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar,
basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos agora ao sorteio de mais uma. Oferta de número 16. Número 16. E lembrando, eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para o nosso Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Oferta de número 16. Em nossa 16ª oferta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que nos ministérios do sorteio do Senhor Jesus ou Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada permitem quem não é perfeito para todas as obras nas igrejas ser um líder geral de todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos dar continuidade aqui com mais uma oração para os sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você aí mentalize um número de 1 a 20 para que no final desta live o Senhor possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Livro de Judas, um capítulo. O livro de Judas contém 25 versículos. Exemplo da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Marcos, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 14 do livro de Marcos. Capítulo 14 do livro de Marcos contém 72 versículos.
diz assim: o plano para tirar a vida do Senhor Jesus, do 1º ao 4º versículo. Dali a 2 dias era a Páscoa e as festas dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Atos, 28 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 11 do livro de Atos. Capítulo 11 do livro de Atos contém 30 versículos. A defesa de Pedro, do 1º ao 4º versículo, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra do Senhor Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incursiosos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo de número 9 do livro de Neemias. Capítulo de número 9 do livro de Neemias. Contém 38 versículos. Arrependimento e confissão de pecados, do 1º ao 4º versículo. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantou-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte deles fizeram confissões e adoraram o Senhor seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença. Livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 58 do livro de Isaías. Capítulo 58. Capítulo 58 do livro de Isaías contém 14 versículos. Observância devida do jejum, do 1º ao 4º versículo. Clama a plenos pulmões
não destenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuraram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntar-me pelo direitos da justiça tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não as levas em conta? Eis que no dia do que jejuais, cuideis dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Glórias ao nosso Senhor. Vamos novamente fazer mais um sorteio de mais uma das 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponíveis em nossos canais. Vamos agora a mais um sorteio da oferta. Oferta de número 7. Oferta de número 7. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Mais uma vez, gratidão pela presença. Vamos à oferta de número 7. Nossa 7ª oferta é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo. Amar só se demonstra através de atitude e algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do livro. E lembrando, mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos. A excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus o Cristo.
do 13º ao 16º. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Samuel. Capítulo 5 do livro de 1 Samuel contém 12 versículos. A arca na casa de Dagom, do 1º ao 4º versículo. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-la no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas 2 mãos estavam cortadas, sobre o limiar dele ficará apenas o tronco. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, do 1º ao 4º versículo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não dando com astúcia, nem adulterando a palavra do Senhor Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença do Senhor Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais a Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Segunda João, capítulo, contém 13 versículos. O amor fraternal, do 4º versículo ao 7º. O amor fraternal. Fiquei sobremodo alegre e encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesses mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouvistes desde o princípio, de andais nesse amor.
porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Esdras, 10 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras contém 28 versículos. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meriote, filho de Zeraías, filho de Unzi e filho de Buque. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Elas trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas. Examinando a primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas. Verifique em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Agora eu irei sortear novamente aqui mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos agora sortear mais uma oferta. Oferta de número 4. E você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Oferta de número 4. Nossa quarta oferta é sobre as 12 atividades do reino celestial do Senhor Jesus o Cristo, no qual a atividade 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós te examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Gratidão. E lembrando, né, a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, no qual eu pedi que você mentalizasse o número para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio dos 20 números. Você que mentalizou o número 4,
vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou o número 10, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou o número 1, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou o número 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que mentalizou o número 17, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. Você que mentalizou o número 7, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Você que mentalizou o número 16, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou o número 13, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 2. Você que mentalizou o número 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. Você que mentalizou o número 14, vai meditar no livro de Amós, capítulo 9. Você que mentalizou o número 8, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou no número 19, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou o número 9, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 14. Você que mentalizou o número 20, vai meditar no livro de Atos, capítulo 11. Você que mentalizou o número 15, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 9. Você que mentalizou o número 11, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 58. Você que meditou, que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Faltou um número. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 7. Gratidão pela presença. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Verifique lá no livro de Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do Senhor, nosso Senhor Jesus ou Cristo. Gratidão, vamos agora às nossas finalizações finais desta nossa live. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido
de toda obra do mal. Todos os nossos horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimo abençoados, com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live. Gratidão pela presença de todos, por terem ficado aqui com a gente até o final. Mais uma vez, gratidão, imensamente gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.